e hoje nós vamos falar sobre as paixões que nos movem. Por que é que falar sobre paixão é tão importante? Muitas vezes a gente fala em paixão pensando exclusivamente em relacionamentos amorosos, mas a paixão é mais do que isso. A paixão expressa a nossa energia vital, a possibilidade de a gente encontrar sentidos para a vida, a alegria de viver. Então, para isso, eu tirei aqui uma cartada do tarô que está trazendo uma mensagem muito importante. Quando a gente se fixa somente nas ideias da paixão, como se a gente precisasse de coisas para ser feliz, a gente corre o risco de não encontrar essa felicidade, porque a gente está se limitando a algo que a gente colocou como uma verdade. E isso não é paixão. A paixão é uma coisa que surge, que vem do coração, sabe? Que você não precisa se preocupar em querer controlar. E aí algumas pessoas falam, não, mas aí então é perigoso, né? Porque então eu vou fazer loucuras, tal e coisa. A gente aqui está falando de vitalidade, a paixão nesse sentido. É claro que a gente vai buscar o equilíbrio das coisas, né? Se a gente perde também o pé do chão, sabe? Se a gente tira o pé do chão, a gente corre o risco de se perder realmente em sonhos. Mas aqui a gente não está falando uma paixão a partir desse ponto de vista. A gente está falando a partir daquilo que realmente faz com que a nossa vida ganhe sentido. E aí que tá, o desafio é a gente sempre encontrar essa dosagem entre a razão e a emoção. Senão, a gente corre o risco de dar voz só a essa paixão no nível emocional. E aí é que a gente pode ter essa sensação de que as coisas não acontecem de fato, né? Ou pelo menos elas acontecem, mas elas não se sustentam, né? Então por isso que a gente vai buscar esse equilíbrio entre as coisas, mas a paixão é importante. Então falando nesse sentido emocional, por quê? A paixão faz com que a gente encontre o sentido das experiências da vida. Então, por exemplo, né, a gente fala muito em paixão no âmbito dos relacionamentos amorosos, né? Então, mas também é muito comum a gente falar que um relacionamento não se sustenta só pela paixão, que a paixão é efêmera, que ela acaba. Então vamos imaginar que a paixão é como uma chama de uma vela, que a gente precisa estar sempre atento para mantê-la acesa, porque ela pode se apagar, né? Ela pode chegar até o fim, né? E aí a gente vai entendendo então no processo da nossa vida. Olha como é interessante. Quando a gente é criança, a gente tem grande vitalidade, a gente não tem muitos limites, a gente quer viver, né? Inclusive até por isso que muito da nossa educação é castradora, porque tenta colocar limites, porque a criança ali não consegue perceber também os riscos que está correndo, tudo isso, né? Então muitas das nossas dores nascem dessa situação. Quando a gente vai para uma adolescência, né, tem a fase da rebeldia, da revolta, né, a gente se sente meio superpoderoso, né, isso é uma tendência também muito forte, né? Então a gente nega aquelas experiências da infância, né, e se coloca no mundo como se a gente realmente tivesse superpoderes. E isso tem um aspecto também muito positivo, né? Só que é aí que a gente vai entendendo o quanto que isso é saudável e o quanto que também é importante a gente manter esses pés no chão, sabe? A gente se perceber poderoso é muito importante. Agora, a gente pode entender como que a gente se apropria desses poderes. Uma vez eu ouvi de uma pessoa uma colocação que era assim: o aprendiz de feiticeiro é muito perigoso, porque ele acha que ele sabe tudo e na verdade ele ainda não sabe nada. Então a adolescência tem muito dessa pegada. A grande questão aqui é que depois que a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma tendência a ir perdendo, né, todo esse gás dessa juventude. E aí, de repente, a gente se vê lá num emprego que não é aquilo que faz sentido para a nossa vida, né? Parece que a vida vai se encaixando em padrões, que a gente, na rebeldia ali, né, queria sempre quebrar paradigmas.
e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente corre um risco de ir encaixando, né? E, enfim, se tornando até mais fechado, né? Tudo isso são tendências, não precisa ser assim. E é aí que a gente vai entender que é como se a gente começasse com uma chama muito forte, né, na fase da infância, né? Quando a gente se torna adolescente, é como se essa chama virasse um fogaréu muito grande, e depois, conforme a gente vai se tornando mais adulto, vai ficando mais velho, é como se essa chama fosse diminuindo de intensidade, né? Então vamos entender o quanto que assim a gente pode entender como equilibrar essa chama, né? Tanto para que a gente não se perca nesse fogo, né? Como também para que a gente não perca o fogo. Esse é o ponto. Porque a paixão serve para que a gente encontre a beleza da vida, que a gente encontre os sentidos para a nossa vida. E isso a gente pode manter independentemente da idade. Eu gosto sempre aqui de citar um exemplo que é a Fernanda Montenegro. Para mim é um exemplo de uma pessoa que já tem uma idade e que mantém uma jovialidade, nossa, que supera muitas pessoas, muitos jovens de 20 anos, né? Por quê? Porque a juventude dela não está só no aspecto físico dela, está na mente, está na visão de mundo dela. Ela faz parte desse tempo, né? A gente não costuma ouvir a Fernanda Montenegro dar entrevistas dizendo no meu tempo. Não, porque ela vive esse tempo, né? E muitas vezes a gente vai envelhecendo ficando lá atrás, sabe? Ainda mantendo aqueles paradigmas de lá de trás. Esse é um dos pontos que faz com que essa paixão pela vida, né, vá diminuindo. E isso faz, por exemplo, com que as paixões nos relacionamentos amorosos também diminuam, porque muitas vezes a gente está ali vivendo a relação hoje, mas se remetendo a situações do passado, né? Então esse é o ponto da paixão. A paixão é um convite para a gente viver o momento presente, para a gente se reinventar no momento presente. E aí sim a gente pode ganhar muito mais sabor para a vida. Tudo pode ficar muito mais interessante. E é assim que a gente merece viver, não é mesmo? Então eu deixo aqui um convite para que você se inscreva no meu canal aqui e ative também o sininho das notificações, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!